Saudações, caríssimos colegas. Estou aqui para apresentar a norma contabilística de relato financeiro número 4. Esta norma aqui é intitulada Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros Contabilísticos. Bom, basicamente iremos abordar todos os pontos da norma na íntegra e com os respectivos exemplos estruturados desta forma. Começaremos pela normalização, as políticas contabilísticas, as estimativas contabilísticas e os erros contabilísticos. Bom, esta norma vem para ditar princípios que as empresas devem adotar para selecionar, para alterar políticas contabilísticas, para alterar estimativas contabilísticas e para corrigir erros contabilísticos. Então, veremos todos esses pontos na íntegra. Bom, quando falamos de políticas contabilísticas, estamos a falar de normas que as empresas usam como base para a elaboração das demonstrações financeiras. Quer dizer, o processo de elaboração das demonstrações financeiras não compreende só o preenchimento de mapas no dia 31 de dezembro, mas começa muito antes, a partir do momento em que a empresa compra um ativo fixo, a partir do momento em que a empresa reconhece esse ativo fixo, e a partir do momento que a empresa, como é que se diz, mensura esse ativo fixo. Então, a empresa adota uma política para tal. E essa política deve ser padronizada, porque essa política vai acompanhar aquele ativo até o fim da sua vida útil. Temos outros exemplos de políticas contabilísticas como base da avaliação de estoque, FIFO, custo médio ponderado, LIFO e por aí afora. Temos momento de reconhecimento de receita. É uma política. A empresa pode adotar, por exemplo, uma política de receita, de consideração de receita no momento de envio de mercadoria ao cliente. Então, como é que essas políticas são selecionadas? De acordo com a norma, importa saber se esta transação que a empresa pretende padronizar já está plasmada no sistema de contabilidade para o setor empresarial moçambicano. Se estiver plasmado, a empresa simplesmente vai adotar esta norma. Mas, como a norma, o sistema de contabilidade para o setor empresarial moçambicano é um sistema abstrato, não tem como prever todos os pontos contabilísticos que possam surgir, então a empresa tem essa liberdade de criar uma política contabilística. Veremos a seguir o processo de adoção. Como já tinha dito, não havendo uma norma que regule tal transação, a entidade simplesmente adota. Exemplo, a empresa adquire uma máquina de produção. Esta entidade simplesmente vai no sistema de contabilidade para o setor empresarial, vai lá encontrar a norma que fala de ativos tangíveis. Essa norma já prevê que, ao adquirir um ativo, a empresa pode usar o custo histórico para o seu reconhecimento ou pode usar o justo valor e utilizar o processo de mensuração desse bem por uma dessas políticas, uma das duas. A empresa vai lá, vai selecionar, vai adotar. Agora, não havendo uma política específica, a entidade simplesmente vai criar, como por exemplo, reconhecimento e mensuração de políticas contabilísticas de artigo de arte. Estamos aqui a falar de quadros, de estátuas, de monumentos. Quer dizer, nosso sistema não abrange esses artigos a fundo, não tem uma lei que fala de artigos de arte. Então, a empresa vai ter que criar esses artigos de arte. E como é que a empresa faz isso? Veremos a seguir. Então, não havendo política que regule determinada transação, a empresa vai buscar criar uma nova política com base em normas existentes, mas que essas normas sejam aproximadas à transação que se pretende padronizar. Quer dizer, no caso dos quadros, monumentos e estatuetas, sabemos que são ativos tangíveis, então podemos usar como base para a criação das nossas próprias políticas a norma de contabilidade financeira número 13.
que é a entidade de ativos tangíveis, ou a norma contabilistica de relatório financeiro número 16, que é a entidade de ativos tangíveis de investimento. Quer dizer, assim podemos garantir uma melhor fiabilidade das informações financeiras. E importa também aqui referir que a empresa deve fazer um uso dos termos que estão no coiso, dos termos que estão no quadro conceitual do sistema de contabilidade. Então, alteração de política contabilística. As políticas só são alteradas em duas ocasiões. Vamos aqui falar da primeira, que é quando esta é exigida por norma. Quer dizer, quando uma norma vem exigir a alteração de uma política por lei, a norma já traz consigo os princípios, os pressupostos, os passos para a alteração e aplicação dessa nova política. Temos aqui como exemplo o que aconteceu quando introduziu-se o sistema de contabilidade para o setor empresarial moçambicano. As empresas já tinham suas políticas, mas não eram políticas universais. Então, para poder alterar as suas políticas a essa nova norma, já veio com os seus princípios e passos que as empresas deviam seguir para adotar esse sistema de contabilidade para o setor empresarial moçambicano. Então, vamos para o segundo ponto. Então, quando a empresa decide de forma voluntária alterar a sua política contabilística, esta empresa deve aplicar essa alteração retrospectivamente nas demonstrações financeiras, que é para tornar a leitura e avaliação e análise da posição financeira do desempenho mais nítida para o utilizador da demonstração financeira. Então, vamos a um caso prático que é para melhor compreensão. A Best Friends Limitada até agora avaliou o inventário usando o método LIFO. No entanto, a administração da empresa pretende usar o método FIFO para avaliação das ações da empresa. Se calhar a empresa tenha percebido que usando o método FIFO irá ganhar mais, ou usando o método FIFO fica mais nítido a demonstração de resultados, demonstrações financeiras da empresa. Pode ser por qualquer motivo, mas importa aqui só referir que a norma prevê que essa alteração deve ser feita retrospectivamente. Continuando. Então, trago aqui alguns trechos das demonstrações financeiras da Best Friend Limitada antes da aplicação do método FIFO, quer dizer, quando a empresa ainda aplicava o método LIFO. Fiz aqui um recorte das demonstrações que é para buscar só os pontos onde haverá alteração, que é no inventário e nos resultados. Então, temos aqui com o método LIFO, no inventário em 2002 temos 10.000 meticais, em 2001 temos 12.000 meticais. E nas demonstrações de resultados temos inventário no fim do período temos 10.000 meticais. Em 2002, em 2001 temos 12.000 meticais. É importante repararmos que esses valores irão alterar no momento em que a política contabilística também irá alterar. Então é preciso fazer esta análise, vermos como é que a mutação das demonstrações financeiras ocorre mediante uma pequena alteração na política. Então é importante memorizarmos isto. Agora veremos a alteração das mutações de patrimônio. Então, as mutações de patrimônio, trago aqui por quê? Porque uma alteração no valor do custo do inventário altera aquilo que é o nosso lucro do exercício. É ou não é? Altera. Então, por isso é importante trazer aqui este mapa, que é para melhor facilitar e deixar mais fechada a nossa análise. Então, temos aqui o lucro líquido sendo de 30.000 meticais para 2002 e 20.000 meticais para 2001. Então, qual é o tratamento contabilístico? A empresa terá de aplicar retrospectivamente essa nova política contabilística, que é o FIFO. Então, a empresa vai alterar agora em 2002 a sua nova política, mas terá de aplicar essa alteração para 2001, para 2000, para 1999, 1998, até onde se julgar imperioso que essa alteração seja feita. Então, vamos ver como a empresa procedeu.
A administração estima que o valor do seu inventário, usando o método FIFO, que é um novo método, seria o seguinte: em 2002, 12 mil meticais; em 2001, 13 mil meticais; em 2000, 10 mil meticais. Então, a empresa acredita que a avaliação de estoque pelo método FIFO para os períodos anteriores a 2000 produziria um resultado materialmente semelhante. Então, a empresa decidiu parar pelo ano 2000, porque o ano 1999, ano 1998 e mais para trás, a avaliação de estoque não teria muita diferença com aquilo que está apresentado no ano 2000. Então, os extratos das demonstrações contabilísticas da versão limitada apareciam da seguinte forma após a aplicação retrospectiva da mudança na política. Então, após aplicar a mudança em 2002 e nos períodos anteriores, as demonstrações financeiras da empresa tiveram uma alteração, e são as demonstrações que vamos alterar para ver, vamos observar para ver onde é que alteraram. Temos aqui o caso do inventário. Se não estou em erro, no inventário tínhamos 10 mil meticais. Nós demonstramos a posição financeira, que é o nosso balanço, tínhamos 10 mil meticais, mas agora estamos com 12 mil meticais no inventário. Em 2002, em 2001 estamos com 13 mil meticais. O que quer dizer que houve um aumento daquilo que é o valor contabilístico do nosso inventário. Continuando, temos aqui na demonstração de resultados o inventário no início do período, iniciamos com 13 mil meticais, que foi transportado de 2001 para 2002, que foi vendido e comprou-se inventário a 48 mil meticais, e vendeu-se. Isso ficou 12 mil meticais como o preço do inventário. Então, o custo do inventário para o ano 2002 foi de 49 mil meticais. Os inventários foram consumidos e vendidos. Então, demonstração das mutações do patrimônio líquido. O que aconteceu aqui exatamente? Tivemos um aumento do lucro líquido. Podemos observar aqui no lucro líquido que a empresa anteriormente, usando o método LIFO, tinha 30 mil meticais como lucro líquido, mas agora com o novo método a empresa tem 31 mil meticais como lucro líquido. Então, essa nova política contabilística, essa alteração, trouxe uma mais-valia para a empresa. Então, por isso a empresa decidiu alterar. E, como importa referir que no período anterior também é preciso fazer uma aplicação retrospectiva, temos aqui um aumento também, que antigamente era 18 mil para o ano 2001 do lucro líquido, agora estamos com 19 mil retrospectivamente. E vamos ver as mutações do patrimônio líquido. São esses já que estamos a ver aqui. Então é isso. Continuando. Então, estimativas contabilísticas. Uma empresa, para poder operar, precisa fazer estimativas para elaborar as demonstrações financeiras. E quais são essas estimativas? Temos a título de exemplo. Uma empresa adquire uma máquina industrial. Então, a empresa estima um período determinado em que essa máquina irá trabalhar para a empresa. Que aí, no fim desse período, a máquina pode parar de produzir, a empresa terá de vender essa máquina. Então, isso é feito com base numa estimativa. Estima-se a vida útil daquela máquina. Então, mas podem haver circunstâncias, podem lançar uma máquina recente, muito mais avançada que aquela que nós estamos a usar, antes daquele período de vida útil da máquina que nós temos ultrapassar. Quer dizer, então essa nossa máquina entra em paridade. O que acontece com aquela estimativa que nós fizemos? Aquela estimativa já não vale. Teremos que fazer uma nova estimativa consoante
as novas informações que nós temos do mercado. Então, são nesses pontos que nós fazemos estimativas e alteramos essas mesmas estimativas. Temos aqui exemplos de outras estimativas. Temos avaliação de terreno, onde é contabilizado pelo custo histórico reavaliado. Quer dizer, constantemente contratamos um especialista para avaliar o preço daquele terreno, o valor daquele terreno. Temos imparidade de ativos não corrente, já tinha falado disso. Vida útil de ativos correntes, também falei disso. Para os benefícios econômicos que se espera receber de ativos não correntes. Temos aqui redução do valor recuperável de devedores duvidosos. Nós estimamos, então, temos um cliente duvidoso. Depois do duvidoso, começamos a pôr em provisões. São estimativas que nós fazemos, que essas estimativas, até do ponto, podem alterar. Ou o duvidoso pode pagar tudo, ou o duvidoso pode não pagar nada. Então, são estimativas. Então, quando é que essas alterações nas estimativas são feitas? São feitas quando novas informações nos alertam que as estimativas que nós estamos a usar já estão descontinuadas. Temos que fazer novas estimativas para tal. Então, vamos a um exemplo prático que é para nós entendermos. Está aqui. A Best Friends Limitada depreciou uma máquina durante sua vida útil esperada de 5 anos. O custo da máquina era de 10.000 meticais, de 100.000 meticais e, portanto, a taxa de depreciação anual era de 20.000 meticais. Nenhum valor residual é esperado no final da vida útil da máquina. Quer dizer, no final da vida útil da máquina não se espera recuperar nada desta máquina. Então, temos aqui uma nota que diz 3 anos depois, a vida útil restante da máquina foi estimada em apenas 1 ano. O que quer dizer? Foi-se depreciando 20.000, 2 anos. No terceiro ano, por algum motivo, viu-se que a vida útil dessa máquina já não ia ter 5, ia ter 4. Então, a Best Friends deve mudar a estimativa que fez de 5 anos para 4. Então, vamos ver aqui uma tabela que vai facilitar a nossa compreensão. Temos aqui, primeiro ano, deixa eu só buscar o laser. Primeiro ano, depreciamos 20.000 meticais. Segundo ano, depreciamos 20.000 meticais. A depreciação acumulada ficou de 40.000 meticais. Quando chegamos no terceiro ano, descobrimos que a máquina já não ia até o 5º ano. Então, iremos terminar no 4º. Então, o que fazemos? Fazemos uma nova estimativa. Então, a máquina irá durar mais 2 anos, que é o terceiro e o 4º. Então, vamos fazer a nossa depreciação considerando somente esses 2 anos restantes. Então, vamos depreciar 30.000 para o terceiro ano e o restante para o 4º ano. Se não houver alteração até lá, é uma estimativa. Essa estimativa que foi feita no terceiro ano é uma estimativa prospectiva. Quer dizer, uma prospectiva que é feita desde a data em que a alteração da estimativa é feita olhando para frente e nunca para trás. Por quê? Porque o que está atrás já está feito, já foi estimado, já foi lançado. Então é isso. Vamos para o próximo ponto. Erros contabilísticos de períodos anteriores. Quer dizer, o que são erros contabilísticos? Erros contabilísticos são omissões, distorções nas demonstrações financeiras. Então, quando existem erros de períodos anteriores, esses erros devem ser corrigidos retrospectivamente nas demonstrações financeiras. O que isso quer dizer? Que descobrindo um erro, quer dizer, o descobrimento de um erro deve ser corrigido no período em que ele foi descoberto. Se for um erro do mesmo exercício, melhor ainda, corrige-se para as demonstrações financeiras virem corrigidas e certas. Agora, há casos em que esse erro não é descoberto e passa para o exercício anterior, depois do anterior, isso é descoberto depois, não sei, 3, 2 ou mesmo 4 exercícios depois do erro ter sido cometido. Mas se o erro for materialmente relevante, a correção desse erro deve ser aplicada retrospectivamente nas demonstrações financeiras. Temos aqui exemplos de erros contabilísticos. Aplicação incorreta de políticas contabilísticas. Quer dizer, a empresa usava um método de mensuração de ativo tangível como um método de justo valor.
Mas o contabilista, por algum motivo, usou o método de custo histórico, quer dizer, é um erro. Temos fraude. Fraude, estamos a falar de roubos na empresa. Aquele contabilista que rouba dinheiro na empresa, mas nas faturas põe que entrou dinheiro. É fraude. Erros aritméticos, erros de cálculos, materialmente relevantes, devem ser corrigidos. Então, vamos a um caso prático. A administração da Best Friends Limitada, ao preparar as demonstrações financeiras da empresa no período encerrado em 31 de dezembro de 2002, notou que eles não contabilizavam depreciação em relação a um prédio de escritório adquirido no ano anterior. A seguir, trecho das demonstrações financeiras mais recentes da Best Friends. Então, fui buscar aqui a parte que compreende depreciação acumulada e seus pressupostos. Então, temos aqui, em 2002, o custo dos objetivos correntes era 50 mil, a depreciação acumulada dos objetivos correntes era 10 mil, quer dizer, sem incluir a depreciação do edifício de escritórios. Em 2001 tínhamos 8 mil como depreciação acumulada. Continuando. Demonstração de resultados. Como depreciação na demonstração de resultados, que é a nossa conta 6, tínhamos 2.000 meticais em 2002 e tínhamos 1.000 meticais em 2001. E demonstrações de mutações no patrimônio líquido. Por que eu sempre trago aqui demonstrações das mutações no patrimônio líquido? Porque uma alteração do custo das amortizações altera aquilo que é o resultado líquido da empresa. Então é importante trazer aqui este mapa, que é para nós percebermos que uma pequena falha na contabilidade pode distorcer completamente todas as demonstrações financeiras. Então, qual é o tratamento contabilístico que a Best Friends deve adotar? A empresa deve ajustar todos os valores comparativos apresentados em demonstrações financeiras do período atual afetado pelo erro contabilístico e aplicar retrospectivamente. Ok, a administração estima que a taxa de depreciação para o ano de 2001 foi de 1 milhão. Os estados de demonstrações financeiras da Best Friends Limitada apareciam da seguinte forma após a correção retrospectiva do erro contabilístico do período anterior. Quer dizer, depois de ser corrigido o erro, temos novas demonstrações financeiras já corrigidas. Vamos ver. Antigamente, se não estou erro, tínhamos 10 mil como depreciação acumulada, agora estamos com 11 mil, porque acrescentamos 1 milhão, que não foi acrescentado em 2001, que em 2001 também já está aqui acrescentado. Corrigimos. O nosso balanço já está corrigido. Continuando. Então, indo para a nossa demonstração de resultados, também, consequentemente, estará corrigida, porque em 2001 tínhamos a depreciação de 1 milhão, mas agora estamos com 2 milhões de depreciação. Então, houve uma alteração. É que importa referir que em 2002 não há alteração. Por quê? Porque em 2002 não houve erro, foi contabilizado da forma correta. Então, o resultado líquido não altera, mas o resultado líquido de 2001 é que altera, pois não havia sido contabilizada a amortização daquele período. Então, fez o ajuste e alterou. Então, fim do exemplo prático. Muito obrigado pelo vosso tempo, colegas. Sugestões, dúvidas, para quem tiver, estou disposto, vamos discutir sobre o assunto e muito obrigado.